Oi pessoal, segue a parte 2 do Maioridade Podcast, o papel da nutrição no processo de envelhecimento, com a convidada especial Franciele Furquim, nutricionista e especialista em gerontologia. Assista, compartilhe e se inscreva no canal. Uma coisa que eu queria voltar um pouco do que a gente estava falando, que é por experiência própria, quando eu tentei fazer dieta e tal. Não dieta não, cortei só o trigo, mas enfim, emagreci bastante. Eu tinha eu ficava aquela coisa de ficar obcecado por refeições, o que você vai comer, eu ficava neurótico com minha programação. Ficava pensando, tipo, amanhã eu vou comer todo dia purê de batata doce com frango, assim. Ficava sempre tentando me planejar as refeições. Né? Isso era a parte mais difícil. Sim. O planejamento de refeições. E também com duas crianças em casa, elas não comiam o que eu comia. Né? Olha, elas comiam praticamente a mesma comida, mas mais umas porcarias junto. As porcarias quem comia? Mas isso é bem relevante isso, Ricardo, porque eu sempre explico aos pacientes que é necessário uma organização. Para você seguir qualquer planejamento, você precisa se organizar. Senão você vai cair no que é prático, que é fácil, o que você compra pronto, e daí a gente cai em uma série de armadilhas. Então é fundamental ter uma organização dentro daquilo que você for fazer. Dentro disso, eu sempre oriento que é importante, uma vez por semana, pelo menos, você adquirir os alimentos. A gente pode adquirir, por exemplo, verduras e legumes, que normalmente, né, as pessoas querem pegar em feiras, né? Você pode já higienizar tudo, deixar tudo na geladeira já pronto para uso, ajuda muito. A gente tem hoje formas de fazer congelamento de alguns alimentos para que você vá retirando alguns dias dessa semana, né? De uma vez... cozinhar pratos que sejam versáteis, que possam se transformar em várias coisas, a carne moída que pode virar um bolinho, que pode virar carne moída, que pode virar uma panqueca. Então você faz a carne, você tem uma diversidade de pratos. Então é bem importante a gente realmente se organizar e a partir do momento que aquilo se incorpore na sua rotina, isso vai, né, vai ficando mais fácil, você se acostuma também com essa nova organização. Mas não tem como você se alimentar bem se você não fizer um raciocínio sobre alimentação. Quando eu falo de consciência alimentar, eu sempre peço para os pacientes pensarem, eu vou comer isso aqui agora. Digamos, eu vou comer esse doce. Mas peraí, eu gosto tanto, assim, tô com muita vontade de comer, vai fazer muita diferença se eu comer ele agora ou não vai? Eu posso pegar esse pedaço de fruta? Não, eu posso. Então agora eu vou escolher essa fruta. Então, dessa forma você vai fazendo escolhas conscientes. Então, amanhã vai ter um bolo e você vai falar, poxa, esse bolo eu gosto muito, quero muito comer um pedaço. E eu vou comer um pedaço do bolo. E dessa forma você vai equilibrando a sua alimentação também. O equilíbrio é fundamental para que você tenha uma boa relação com essa dieta, né? Para que você consiga viver de forma tranquila e não estar preocupado com isso o tempo todo. E quando a gente não se programa, a armadilha que eu acho que hoje é muito presente é a alta ingestão de alimentos super, né, ultraprocessados, né? A industrialização trouxe isso para nós. Eu acho que esse é um tópico bem legal né, dos multiprocessados, e a gente entra aí também mais ou menos na seara que a gente conversou sobre o medicamento. A gente conversou, né, no nosso último encontro, aqui no nosso último podcast, sobre a questão de você fazer opções por exercício ou medicamento. Você tem sempre a possibilidade de tomar um medicamento, porque além do que você tem uma super oferta disso. A mídia está constantemente colocando isso para você. E os alimentos processados ou ultraprocessados, você também tem uma oferta gigantesca. Você tem, né, propaganda a todas as horas do dia, mesmo nos canais de televisão infantis, né, você tem a oferta de medicamentos, de alimentos ultraprocessados. E é muito importante que as pessoas entendam que os ultraprocessados, na verdade, eles não são alimentos. E até por isso, eu acho que alimentos do ponto de vista de alimentar, né, de aconchegar o teu corpo. Pobres em nutrientes, isso, né? Pobres em nutrientes. Eles podem até encher como diria minha avó, encher o pandu, mas enche o pandu, mas não te nutre. Eu acho que essa é a diferença que talvez tivesse que ser marcada por você aqui. Sem o dúvida. que é o nutrir, que você pode, inclusive, como a gente encontra aqui, né, pessoas que são obesas e desnutridas. E, né? e Então, sim.
Sim, sim, sim. Desnutrido, a gente pensa que é uma pessoa magrinha, né? Não, Raquítico, exato. Inclusive, existe uma desnutrição que é a kwashiorkor, que é uma desnutrição proteica, que a pessoa fica inchada, ela tem um aspecto de gorda, né, de inchada, crianças inchadinhas, mas que tem uma desnutrição proteica, que é o kwashiorkor. Então, tem muita coisa. E, assim, e um ponto fundamental do que você disse é essa falácia de que tomamos remédio para doenças crônicas e tá tudo bem. Não existe remédio que vai curar o seu diabetes, não existe remédio que vai te fazer ter massa muscular, que vai acabar com a tua hipertensão, mas existe alimentação e exercício que faz isso. Então, assim, é fundamental as pessoas entenderem isso, porque como a doença é metabólica, ela envolve diversos órgãos e sistemas, não existe um remédio como, por exemplo, estou com uma dor no meu punho por uma lesão, que você vai ter uma inflamação local, que você tira aquilo e se resolve. Quando a inflamação é sistêmica, é necessário uma modificação que está relacionada com exercício e dieta. É primeira linha de tratamento, é antes do remédio. Diabetes, hipertensão, hiperlipidemia, obesidade, é a primeira linha de dieta e exercício. Isso é bem importante as pessoas entenderem que o medicamento já é quando isso não funciona e você vai ter que depender dele. Eu explico isso muito para os nossos pacientes, que eles usam medicamentos de contínuo e eles se queixam muitas vezes. Eu estou tomando 10, 12 medicamentos. Eu falo, olha, tá tomando 2 remédios para o diabetes, 2 para colesterol, 3 para hipertensão. E assim, nós temos casos, assim, eu tenho inúmeros casos de pacientes que, através de modificações de hábitos alimentares e exercício, reduziram e pararam de tomar medicamento para doença crônica. Então, o diabetes responde absurdamente a isso, a dieta e a exercício, melhora muito, reduz muito a resistência à ação da insulina, que é muito presente durante o envelhecimento. Então, melhora muito isso e todos os outros indicativos de hipercolesterolemia e de hipertensão também respondem muito bem. Então, isso é uma coisa que precisa ficar claro, que as pessoas entendam que a primeira linha de tratamento dessas doenças é alimentação e exercício. Lembrando que a primeira pergunta que eu tinha colocado aqui era realmente uma que é mais feita, se a alimentação pode ajudar ou reduzir ou tirar o remédio da diabetes, hipertensão, colesterol, enfim, são as perguntas mais fáceis, né? Com certeza. Eu acho que cada caso tem que ser sempre analisado individualmente, né? Mas nós temos, assim, um efeito garantido de melhora no controle dessas doenças crônicas e, muitas vezes, a não necessidade mais de usar medicamento. Uma coisa que eu pesquisei, que eu também tenho uma dúvida, aqueles suplementos alimentares, tipo ômega 3, cálcio, mais, não sei o quê, a gente consegue obter só com alimentação ou precisa do suplemento? É importante ter suplemento? Esse tipo de suplemento? Ótimo. Então, agora eu vou dar um gancho aqui, vou falar um pouquinho do que o Beto falou ali da questão dos industrializados, os processados, e depois falar desse ponto. Todos os suplementos, eles vêm dos alimentos. Então, na verdade, né, tudo a gente consegue através da alimentação. Porém, é muito importante entender em que fase da vida você está, se você tem condições tanto de digerir, absorver aquele alimento, ou se você consegue se alimentar de forma a ter todos os nutrientes que você necessita. Quando isso não acontece, a suplementação vem como um apoio bem importante para nós aí. Então o que você disse é que em um determinado momento da sua vida, numa consulta com você, por exemplo, a pessoa vai ser avaliada e você vai ver se ela consegue, ou se ela, naquele momento ela está conseguindo fazer a absorção de todos os nutrientes por conta dos hábitos e por conta da própria evolução sistêmica que ela tem, do sistema dela, está funcionando bem. Isso, das comorbidades que interferem bastante nisso, o medicamento interfere nisso, né? Então, caso você avalie e veja que ela não está recebendo todos os nutrientes que ela precisa, aí você vai recomendar a suplementação. E outro lado que você disse também é bem importante, que todos os suplementos vêm dos alimentos. Então, você na verdade, compra, né, o suplemento, que ele vem gratuitamente no alimento. E a questão é que, provavelmente, para você chegar nessa necessidade de não ter esse alimento, né, ou esse suplemento disponível no teu corpo, é porque você
pelos hábitos que você teve ao longo da vida, incapacitou teu corpo de pegar, de captar isso? Não necessariamente. Então a gente tem hoje bastante estudo sobre a saúde intestinal, né? Então, assim, sobre a permeabilidade intestinal e a relação que isso tem com doenças inflamatórias, né? Ou inflamação de baixo grau no organismo. Não só pelos teus hábitos de vida, mas muitas vezes até pelo próprio envelhecimento e pela tua incapacidade, né, orgânica de digerir bem, de mastigar bem, de deglutir bem, de digerir também, né, no estômago e também de absorver esses nutrientes. Quando você falou uma coisa, assim, de novo eu tenho que perguntar para você, porque acho que é importante e também esclarece muita coisa que a gente está falando. Quando a gente fala de pessoas mais velhas, a gente está falando de pessoas que muitas vezes têm problemas, né, bocais, né, que ou usam prótese, ou já fizeram implantes, muitas não têm dentes, muitas não fazem o cuidado devido da boca. E a alimentação, na verdade, o primeiro, né, a entrada do alimento é pela boca, e você acabou de dizer que a mastigação, que a capacidade de deglutição, tudo isso, elas contribuem, né, negativamente para que a alimentação seja efetiva. Então, acho que é importante se abordar isso também. Se nós formos olhar, a característica dos velhos e dos muito velhos fisicamente normalmente é diferente. Então, nós temos as pessoas mais velhas hoje no Brasil com predominância grande de obesidade e sobrepeso, né? Quando a gente está falando da faixa dos 60 até os 70 e poucos anos. Quando a gente fala dos muito velhos, acima de 80 anos, a gente começa a mudar isso. A gente tem uma prevalência de baixo peso. E isso está relacionado com modificação do olfato, que faz com que sinta menos o sabor dos alimentos, tabagismo, que você perde muito as células que fazem com que você sinta o sabor dos alimentos, né? Disfagia, que são muitas vezes problemas de deglutição que nós temos, doenças estomacais, às vezes pelo polimedicamento, né? Você tem uma intolerância a se alimentar, você tem uma anorexia ali, né? Uma falta de apetite, né? Relacionada a isso, e daí a gente vai pro intestino com a falta de absorção mesmo. Então, os velhos muito velhos, né? Os very old, eles têm uma característica de inapetência e de desnutrição diferente dos velhos mais jovens, exato. Então, isso se modifica bastante. Então, o que você está falando é que se a pessoa não tem condição, né, de absorver esse alimento, o suplemento acho que é legal, né? Porque os suplementos não são só vitamínicos, né? Eles são também proteico-calóricos. Eu tô pensando no esquema da ômega 3, né? Talvez uma cápsula do ômega 3 vai dar quantas sardinhas? É que o ômega 3... Eu como 10 sardinhas numa cápsula de ômega 3, talvez isso... A gente está falando de um nutriente bem específico e ele está muito relacionado, né, com a proteção neural, a proteção cardiovascular, a redução da inflamação no organismo, que está muito associado à dieta mediterrânea. E quando a gente fala de dietas mediterrâneas ou de qualquer outro lugar, a gente sempre tem que levar em consideração que essas dietas acontecem nesses locais. Então, aqui na nossa realidade, qual que é a nossa... como que a gente consegue encontrar esse alimento, se tem facilidade para adquirir, se ele é fresco, se tem variedade e se ele tem um preço também que a gente consiga pagar. Então, é bem importante sempre avaliar esse contexto, né? Dieta mediterrânea é maravilhosa, de fato, mas dentro da realidade do Brasil, como que a gente aplica isso na prática? Eu não sei como é que... Eu acho que se tiver, deve ter uma pesquisa sobre isso, que a carne deve ser muito mais consumida que peixe aqui no Brasil. Né? Peixe Sem dúvida. Acho que salvo em comunidades litorâneas, né? Sem dúvida, a carne, e a carne vermelha principalmente, tem uma ingestão muito mais alta aqui. E lá no Mediterrâneo, peixe é muito mais ingerido, né? Que tem ômega 3, principalmente. Tem umas perguntas que eram relacionadas com isso. Qual é a dieta de alimentação mais saudável do mundo? Ia falar do dieta do Mediterrâneo, dieta japonesa, oriental, né? É muita frutos do mar, cru, né? Arroz. E essa dos japoneses, tem um estudo com os japoneses longevos, né, de Okinawa, e a gente sempre
pensa, né? Vamos fazer uma vida como a deles. Mas o que interfere nessa longevidade, nessa saúde, é a alimentação, com certeza, mas tem a genética, tem a forma como eles lidam com o estresse, né? A atividade física, né? Manutenção de metas, de objetivos, que são presentes nessa população que é muito longeva. Além disso, tem o suporte social, que Exato, é fundamental. da comunidade. Até, por exemplo, quando a gente fala dos centenários, você fica imaginando, quem que está cuidando dos centenários? É que quando a gente está falando desse vínculo social, a gente não está falando de vínculo parental, né? A comunidade é um suporte, é a mesma coisa que acontece em todas as outras regiões. Onde a gente tem pessoas centenárias, e até essa condição que a Fran falou da gente analisar o Mediterrâneo no Mediterrâneo. É fazer uma dieta mediterrânea aqui em Curitiba. Puxa, olha o clima que a gente tem, olha o frio que a gente tem, olha as diferenças todas e olha o contexto no qual nós vivemos. O valor, né? Isso. Qual que é o teu acesso a isso? Além de pensar nesse valor, mesmo as pessoas que tenham, quando a gente está falando de uma dieta que é a melhor, a dieta pode ser importante, mas o contexto, o restante do contexto, até, né, hoje alguns cientistas, né, defendem que, até comentei com o Ricardo isso, que o teu CEP determina a tua longevidade. Por quê? Porque o teu CEP diz aonde você mora, qual é o acesso que você tem a serviços, qual é o acesso que você tem a uma alimentação saudável, qual é o acesso que você tem à realização da atividade física. De novo, a gente volta para as questões de autocuidado. De autocuidado, hábito e também para essas diferenças sociais. Então, claro, uma dieta, mediterrânea, ela é magnífica, ela é ótima. É melhor. Só que existe um contexto das pessoas que vivem naquela região, da condição que eles têm. Acesso ao alimento, né? Culturalmente eles se alimentam, a família se alimenta daquela forma. Então acho que a gente hoje utiliza muito desses alimentos, mas sempre com essa ideia de adicioná-los, né, à nossa dieta. Então, com certeza, ela é excelente, né? Então, uma dieta que é rica em peixe, que é rica em frutas, verduras, em frutos secos, em azeite de oliva, é o ideal, sem dúvida. Então, o que a gente consegue implementar disso na nossa dieta ajuda muito. Então, muitas vezes o ômega 3, pela falta da ingestão do peixe, a linhaça também tem um pouco de ômega 3, mas pela falta desse hábito, como a gente hoje conhece muitas características que também são neuroprotetoras, que são anti-inflamatórias, a gente lança a mão desses suplementos. O ômega 3, principalmente na hipertrigliceridemia, na verdade, né? São os triglicerídeos altos, falar assim que é mais fácil. Em 6 meses de uso, 1 grama ao dia, a gente tem redução nos triglicerídeos séricos. Isso já está bem comprovado. Vou usar. Então, triglicerídeo alto, ômega 3 tem uma ação bem importante. Então, a gente tem estudos já que com nutrientes específicos que a gente lança a mão em situações específicas também. Então, que podem ser utilizados, tá? E quando a gente fala, né, sobre suplementar ou comer o alimento, como você falou, eu como sardinha ou eu suplemento ômega 3? Quando você come a sardinha, você não vai estar recebendo apenas ômega 3, você vai estar recebendo proteína, cálcio, que tem bastante, outras vitaminas que estão naquele alimento como um todo que você jamais vai conseguir num único suplemento. Então, quando a gente fala da cor do prato, os fitoquímicos que dão cores aos alimentos, né? O laranja, o roxo, eles também trazem para nós eles têm diversas funções, né? Antioxidantes, os flavonoides também, protetoras do nosso organismo, que quando você ingere isoladamente, você tem aquele benefício. Mas, se você vai comer um brócolis, que tem ácido fólico, você pode tomar ácido fólico. Só que o brócolis vai ter vitamina do complexo B, vai ter outras vitaminas que seja mais uma riqueza de fibra, ferro, cálcio, que você jamais vai encontrar só um suplemento. Então, comer o alimento, de forma geral, te traz todo esse benefício de uma gama muito maior de nutrientes do que só o suplemento alimentar. Legal. Vou ter que começar a usar o ômega 3. Tem triglicerídeos, acho que dá para testar. Eu acho que você tem que começar a fazer o ômega 3 e também você tem que começar a fazer outras coisas que nós estamos tentando, né? Exercício. A gente tem vocês estão vendo, né? A gente está tentando convencer alguém aqui a usar alguma participar. Tem que começar pela casa? Isso, tem que começar pela casa. Então a gente está falando da importância, né, de todos esses hábitos e ele já quer direto ir para o suplemento. Tá bom, você cobaia. É mais fácil. Cobaia não.
você já fala. E tem isso também, a facilidade, né, do dia a dia. Quando a gente fala da nossa cultura aqui, né, de como são os hábitos de vida, né, do brasileiro, e os horários, e o estresse, e o trabalho. Então você observa que quanto mais difícil, quanto mais a pessoa tem que trabalhar externamente, menos ela consegue cuidar internamente, né? Então, os alimentos hoje prontos, os ultraprocessados que você pode pegar lá, colocar no micro-ondas e já tá pronto, eles oferecem muitas vezes nessa facilidade, só que eles são muito pobres em nutrientes, né? Pobríssimos em nutrientes e tem outros compostos químicos que vão trazer danos ao nosso organismo. Então, é um tipo de alimentação que hoje é muito comum, principalmente nas pessoas que têm mais baixa renda, que elas têm acesso a esses alimentos que são baratos, só que eles não nos alimentam, não nos nutrem, né, da forma que deveriam. Mata a fome, mas não... Exato, mas não nutre, né, o organismo. Mata a fome. Não, deve matar, né? Porque Sim, sim. Até isso, o pão, né, farinha branca hoje, né, que é bastante utilizado também, ela também alimenta, só que é pobríssima, né, em nutrientes. Eu acho que a gente sempre procura trazer, né, questões que são bem práticas e algumas que são até peculiares. O Ricardo, nessas questões que ele levantou, ele comentou comigo que as pessoas perguntam muito sobre o tamanho da porção que elas devem comer. Sim. Então, e isso, né, é uma coisa que eventualmente a gente não pensa na dimensão, né, nem no gasto que essa pessoa tem cotidiana, né? E talvez isso seja dentro dessa consciência que as pessoas têm que ter, talvez seja coisa que você vai abordar. E por outro lado também, uma outra pergunta que você falou, né, até porque você é um grande bebedor, né? Qual a quantidade de água, né? Como você bebe tanta água, então eu acho que é uma questão importante também, porque a gente tem uma série bebe 2 litros, bebe 3 litros, se beber 10 litros, então, meu Deus do céu, 10 litros por dia, você vai virar... Todo mundo precisa beber 3 litros. Isso. Então, tem 1 metro de altura, outro tem 2 metros de altura, como é que Exato. Essa proporção? Acho que tanto a condição da água quanto a condição das porções, ela deve ser adequada à pessoa, né, ao indivíduo. Mas eu gosto bem de trabalhar com uma visualização de porções do almoço, né? Que as pessoas sempre têm essa coisa dos gramas, quantos gramas eu como, porque eu abordo isso com os pacientes. O meu prato tem 400 gramas, mas não é isso que importa a composição daquela refeição. Se for 400 gramas de macarrão com molho, é uma coisa. Agora, se for 400 gramas, né, de verdura, de aipim e de outros tipos de alimento, carne, tem uma outra implicação. Então, eu gosto sempre de trabalhar com essa condição da visualização de um prato e que a pessoa divida esse prato ao meio e que metade desse prato seja de verduras e legumes, na maioria crus. 1, 2 ou 10 variedades. Digamos, você tem só cenoura, alface e tomate, você vai colocar, mas vai colocar na metade do prato toda. Isso vai ajudar a reduzir o quanto você vai colocar dos alimentos energéticos, que são ali o arroz, o feijão, a batata, os alimentos que vão trazer mais caloria e mais carboidrato para aquela refeição. Eu peço para dividir a outra metade ao meio, metade vai ser para proteína e a outra metade para esses alimentos energéticos. E na parte proteica, então, que vai ser 1/3 aí desse prato, você vai escolher ou a carne, ou ovo, peixe, as vagens, né, as leguminosas, os derivados de soja, como uma parte proteica. Dessa forma, fica uma forma fácil de você olhar e enxergar que você está montando um prato equilibrado, aqui ou em qualquer lugar que você esteja, né, viajando ou num buffet, que você opte por essas opções. Daí não repete o prato. Daí não pode repetir o prato. Eu posso repetir só a parte da proteína ou só a parte do... Daí você vai fazer um prato. E a quantidade de líquido, a gente tem um cálculo básico que é mais ou menos 35 ml por quilo de peso da pessoa. Então a gente vai variar ali de quase 2 a 3 litros de água por dia, dependendo da massa corporal daquela pessoa, né? Uma pessoa maior tem que tomar mais água. Então esse cálculo de 35 ml por quilo de peso ajuda a gente a ter uma quantidade para cada pessoa. E a importância da água, qual que é essa importância da água? Que muitas vezes as pessoas não... Por que eu tenho que tomar água, cara? Água é fundamental. Aqui, por exemplo, na velhice,
quase todos os pacientes que a gente atende, eles já de cara dizem que não tem sede. Toma água? Não estou com sede. Eu não tenho sede, eu não tenho mais sede. Isso é uma característica mesmo, né, que acontece no organismo enquanto envelhece, essa perda dessa sensação de sede. E veja, praticamente todo velho é desidratado. Então, até a pele, o ressecamento da pele que a gente observa, tem muito relação com a hidratação. Então, tem até um testezinho, né, para você pegar a pele da pessoa, pinçar, puxar para cima e soltar. Se ela voltar rápido, ela tá bem hidratada. Se ela ficar parada, ela tá desidratada. Então, a nossa demanda de água é muito grande e é muito importante, principalmente nessa fase. Então, os pacientes relatam isso mesmo, que eles não têm sede. Então, eu peço para que eles tomem água sem sede. E isso também é um hábito, que você não precisa, né, tomar 2 copos de água em jejum pela manhã, aquelas coisas todas. Eu falo, olhou para o copo, toma um gole. Deixa uma garrafa perto de você. Olhou, toma um gole. Olhou, toma um gole. Vai tomando pequenos goles durante o dia. Quando tá frio, pode fazer um chá, pode saborizar a água, que ela é fundamental para os nossos processos orgânicos e no envelhecimento mais ainda. A função intestinal, né? Para que as fezes tenham uma boa consistência, você precisa ter líquido. Eu falo, os pacientes utilizam muito fibras, aqueles compostos de fibra para o intestino funcionar, né? Então, um monte de farinha misturada com banana verde, com uma série de sementes, só que se você não tomar água, aquilo vai fazer efeito contrário. Em vez de amolecer as suas fezes, ela vai ressecar. A fibra insolúvel, na ausência de água, ela enrijece, né? Endurece as fezes. Então, a água é fundamental para o funcionamento intestinal, para as funções orgânicas, para a nossa hidratação, né? Para a qualidade da pele e de todos os nossos órgãos, células, né? A gente sabe que o nosso corpo é predominantemente água. Então, mesmo sem sede, é muito importante que o idoso entenda que ele tem que se hidratar, né? Tomando água durante o dia, na forma talvez de água saborizada, de alguns chás naturais, né? Que não tenham cafeína. Você pode ir implementando isso durante o dia. Então, Fran, eu acho que nesse momento é importante a gente pensar que muitas pessoas que estão vendo o podcast não são pacientes da clínica ou muitas vezes não têm, né, não fizeram nenhuma consulta nem com uma nutricionista, nem com um nutrólogo, nem com um médico, nem com um endocrinologista, né? Então, eu acho que é importante a gente deixar para essas pessoas algumas dicas sobre mudanças de hábito, o que seria importante elas fazerem, porque como você disse, que o nosso trabalho é um trabalho de educação permanente, essas orientações que você vai dar, eu não vou nem chamar de dicas, essas orientações são orientações educativas para essas pessoas que estão em casa, para elas começarem a refletir sobre os hábitos alimentares que elas têm e como elas podem modificar e melhorar essa qualidade alimentar a partir de alguns indicativos práticos que você dê para elas. Sem dúvida. É bem pertinente isso, Beto, porque as pessoas têm bastante dúvida hoje com acesso a muita informação sobre alimentação. Hoje com a internet você pesquisa muito, né? E tudo se encontra. Acho que gera muita dúvida. É sempre importante lembrar que cada pessoa, né, vai ter uma demanda e precisa de uma avaliação individualizada. Então, quando se faz uma orientação, precisa se entender quem é aquele indivíduo, né? E todas as implicações que a dieta vai ter naquele organismo. A dieta? A dieta, a orientação alimentar que você vai fazer. Eu acho que está tão presente, né, no nosso cotidiano que a gente porque são orientações dietéticas quando a gente fala, então ela fica sempre o termo ali bem presente. Então, a avaliação é fundamental, né, para você saber como que você vai conduzir dentro de comorbidades e dentro do objetivo também, porque muda muito se a pessoa tem um objetivo de emagrecimento, de controle de doença, de ganho de massa muscular, isso tudo muda a terapêutica que você vai utilizar. Mas como orientações gerais, eu acho que hoje o mais importante é buscar a comida de verdade. Tem se falado muito sobre isso, né? O que é a comida de verdade? É você utilizar alimentos frescos, alimentos vindos da horta, utilizar alimentos pouco processados, né? Se a gente conseguir inserir muito mais verdura, fruta, legume, gorduras boas, castanhas, alimentos que a gente tem acesso, né? Que são alimentos que você conhece a origem, isso com certeza é uma orientação geral que todos devem
devem acatar. Então, na nossa alimentação hoje, né, na nossa rotina, às vezes você opta por comprar coisas, né, que já vêm embaladas em pacote, mas se você conseguir usar o arroz, o feijão, a verdura, a carne, o legume, a fruta e usar alimentos vindos da horta, né, comida de verdade que a gente chama, com certeza você vai estar se alimentando bem. Acho que essa é a principal orientação. Dentro do idoso tem uma série de peculiaridades que eu acho que são bem importantes conhecer e serem orientadas, mas como eu disse, daí você vai fazer isso de acordo com o que cada um traz de demanda para que você possa orientar. Dentro dessa condição, você acha que na medida que envelhecemos é mais importante a gente ter esse acompanhamento dietético, ou seja, o trabalho que a gente realiza aqui na clínica, que a gente acompanha muitas pessoas idosas, você acha que na medida que envelhece, esse acompanhamento é mais importante ou ele deve ser mais valorizado e entendido pela pessoa que envelhece por conta dessas mudanças de hábito que a gente tem naturais no envelhecimento? Ou seja, na medida que o indivíduo envelhece, ele vai ficando mais só, ele vai se isolando, né? Ele tem menos companhia eventualmente para comer, como a gente falou que a alimentação é um hábito social. Também a gente tem aquelas alterações causadas, né, no paladar, na própria condição da deglutição, na condição mesmo dentária, né? Você acha que para o idoso esse tipo de orientação é mais importante? É fundamental, eu acho. Eu acredito, na verdade, claro que em diversas fases da vida a alimentação está relacionada com aquilo que a gente falou, né? A nutrição, a prevenção de doenças, em diversas fases ela vai ser fundamental, né? As boas escolhas são fundamentais, mas no envelhecimento eu acredito que seja necessário muito mais orientação e tem muito mais modificação orgânica para se levar em consideração na hora de fazer uma orientação. E muito também esse paciente muitas vezes não entende o processo que ele está passando, né? As pessoas não ensinam para nós como isso vai acontecer. Nós estudamos o envelhecimento, né? E sabemos um pouco do que esperar, principalmente nessas fases, né? Nessa fase da vida, mas as pessoas muitas vezes não entendem o que está acontecendo com elas, né? Por que surge uma doença, por que perde peso, por que ganha, por que come a mesma coisa que comia quando era jovem e agora engorda? Por que isso acontece? Então essa falta de entendimento e a falta de educação mesmo em saúde que nós temos leva o indivíduo a ter muita necessidade de um profissional que oriente. Então, o trabalho que nós fazemos, né, de orientação, de educação, eu acho que é fundamental para essa população, porque eles têm, muitas vezes, pouco acesso, pouco embasamento, pouco conhecimento, né, pouco programa relacionado, né, voltado a isso. Então, acho que o nosso trabalho é um trabalho fundamental para que a pessoa consiga entender melhor esse processo e envelhecer com melhor qualidade. Ok. Bom, eu acho que é um processo de educação mesmo, né? Sim, sem dúvida. Um processo de autoeducação, autocuidado, né? Autogerenciamento, né? Acho que é isso. A nossa a linha do nosso contínuo do podcast está em direção nesse caminho, né? A pessoa tem que ter uma ideia do fluxo da vida e entender as fases, né? Talvez esse trabalho do podcast de vocês sirva para pelo menos dar um pouquinho de luz para as pessoas, né? Sem dúvida. Para ela saber onde ela pode chegar e como ela pode chegar, né? Essa educação que normalmente as pessoas não têm e saber que elas têm escolhas que podem modificar a evolução aí natural que ela teria, né? Como as pessoas entendem o envelhecimento de perdas, mas que a gente pode melhorar muito esse caminho. Imagine só tirar parte do remédio de uma pessoa. Já faz uma diferença. Quanto vai fazer diferença na vida dela. Exatamente. E pelo processo. O remédio também não é só benéfico, né? Tem muito malefício no remédio, né? Na ingestão também, né? Deve causar um monte de problema. Interações também, né? Interações com medicamentos, com alimentos. Eu acho que a gente falou bastante, tem mais uma pauta gigante para a gente falar ainda. E a gente vai ter que fazer um próximo podcast com a Fran, acho também, né, Beto? Tem assuntos e mais assuntos para conversar.
Eu tenho Eu estou olhando aqui porque você tem na tua lista, eu acho que o podcast teria umas 8 ou 9 horas, então acho que vai ser melhor Tem muito assunto, até né? para a gente dar um descanso, né, para a Fran e para o pessoal que nos escuta, até para eles poderem olhar, absorver e também mandarem outras questões. Eu acho que é importante, né, a gente parar e também já convidar a Fran para uma outra conversa, né, e até dentro das perguntas que provavelmente vão surgir. Sim. Exato. Tem muito assunto que a gente pode direcionar especificamente, né? Tem muita coisa para conversar aí, muita coisa para falar, tem muita coisa estudada, muita coisa que a gente tem de prática aí em todos esses anos de trabalho aqui na clínica. Então, eu fico feliz em poder compartilhar e ajudar no entendimento geral, né, do que nós fazemos e da importância da alimentação mesmo nos processos aí de vida, principalmente no envelhecimento. Que bom. Então marcaremos. Então tá certo. Obrigado para você. Eu que agradeço. Obrigada pela atenção. Muito de obrigado, todos. Fran. Obrigado, Ricardão. Obrigado. De novo, queridão. Valeu. Beijo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.